Então, mais uma vez, nossa boa noite a todos, que Deus esteja abençoando você, amigo presente. Deus fala ao seu coração nessa noite. Na Bíblia, irmãos, o tema aflição, o qual nós estamos tratando aos domingos, ele é apresentado e reafirmado pelos vários autores bíblicos e em diversas passagens, em diferentes abordagens. Se você adentrar dentro do tema, dentro do assunto, você vai perceber isso de forma clara. E nós estamos tratando do tema como os benefícios que a aflição pode nos trazer, os efeitos positivos que a aflição pode nos trazer. Interessante de que quando eu, estudando mais sobre essa questão, nós podemos observar que um dos aspectos aqui observado nesta matéria está na relação da aflição com a adoração a Deus. A relação da aflição com a adoração a Deus. E isso também é uma das formas de efeitos positivos da aflição, porque a aflição, ela nos dá o direcionamento para a adoração. Você concorda com isso? A aflição nos dá um direcionamento para a adoração. E nós entendemos e afirmamos aqui que Deus às vezes permite que nós passemos por momentos aflitivos. É Ele muitas vezes que nos aflige. Permite que nós tenhamos momentos difíceis para ali, talvez provocar em nós ou buscar em nós uma atitude de se aproximar mais dEle, ou de buscá-lo mais. Então, a aflição é o direcionamento para a adoração a Deus. A aflição, desperta a necessidade de buscarmos a Deus, ou de ter uma busca por Deus. As dificuldades e os problemas da vida fazem as pessoas se sentirem mais necessitadas da ajuda de Deus, da ajuda divina, a buscar e a invocar o Senhor com maior sinceridade. Elas se veem em uma aflição, em uma situação difícil, portanto isso leva a buscar a Deus, a lembrar-se de Deus. E como a aflição, ela também tem o seu aspecto pedagógico, para nos ensinar, para Deus despertar-nos daquilo que Ele deseja segundo o seu propósito, ela leva as pessoas, a aflição, não só a buscar a Deus, mas a lembrarem também da sua condição humana, quem de fato nós somos. Somos pessoas vulneráveis, estamos aqui num momento e num espaço transitório, e às vezes percebemos neste mundo que não há sentido se não tivermos Deus na nossa vida. Neste mundo, os prazeres e as vaidades perdem a atenção. No momento aflitivo, as pessoas às vezes até entendem tudo, se veem necessitada de Deus, para buscar a Deus. Portanto, acaba-se ali as vaidades. Os prazeres deste mundo não têm mais sentido. E elas se voltam para Deus. E talvez você concorde comigo ou não, mas perceba que adorar a Deus, quando as coisas estão bem, ou quando as coisas vão bem, é mais fácil, sim ou não? Humanamente falando, para nós, adorar a Deus enquanto tudo vai bem, é fácil. Quando as contas estão equilibradas, quando há harmonia nos relacionamentos, quando tudo ao nosso redor está tranquilo, quando nós estamos felizes, quando tudo está sob controle, quando as bênçãos estão sendo alcançadas, derramadas em nossas vidas, quando estamos em unidade, em amor uns com os outros, quando estamos com saúde lá em cima,
quando temos um bom emprego, quando temos a despensa cheia, não nos falta nada, quando nós estamos vivendo bem e em segurança. E eu poderia aqui listar tantas outras coisas para nos fazer ver exatamente esse aspecto, de que é mais fácil assim. É ou não é? É mais fácil. Nós até chegamos na igreja mais sorridente, mais alegres, contente, porque tudo está de vento em popa. Estamos agora no período da bonança. Então as coisas se faz jóia, e você está com toda a disposição, com todo o gás, não só para adorar, mas para servir. Mas quando as coisas não vão bem, e aí você vive essa realidade, eu vivo essa realidade. Mas quando as coisas não vão bem, quando as coisas saem do nosso controle, quando os sonhos se frustram, quando você se encontra muitas vezes só, as pessoas lhe abandonaram, quando as coisas faltam e você percebe e vive escassez, quando as ameaças chegam, quando os ventos são contrários em nossas vidas, quando tudo parece estranho e sem sentido. Não é fácil aceitar um sentimento de frustração, muitas vezes, uma perda, ou algo que nos foi tirado, abrir mão daquilo que tomamos por verdade, ou gostaríamos que acontecesse, daquilo que nós perdemos muitas vezes tempo investindo, planejando, para realizar, e aí as coisas não acontecem do jeito ou da maneira que nós queríamos, e aí portanto os sonhos, os planos se frustram, e nós começamos a fazer indagações acerca de Deus, talvez até por situações assim, nós não desejamos mais vir para a igreja, ser tão presente, tão atuante, ou mostrar então que estamos bem com Deus, e disposto a fazer a vontade de Deus. Não é fácil, irmãos, aceitar essas situações ou condições, e nós sabemos, como aqui foi dito, que é você aceitar a vontade soberana de Deus em nossas vidas ou na sua vida, sabendo que Deus quer para nós, ou pensa de nós, ou faz para nós sempre o melhor. Não é assim que a Bíblia diz? É assim. Mas como eu vou internalizar isso na minha realidade, se agora só me vem coisas ruins e eu estou passando apertos? Se eu estou num momento difícil, se eu estou enfrentando uma circunstância adversa da vida, se os planos idealizados não aconteceram, se os sonhos não aconteceram, as coisas não estão dando certo, e agora? Mas Deus continua no seu trono, sendo soberano, e certamente Ele quer o melhor para nós. Ele quer o melhor para nós. Por isso que os ventos contrários, as adversidades, o tempo difícil que nós enfrentamos, Deus ali também está trabalhando em nossas vidas, conforme o seu propósito. E que às vezes não é por acaso.
Deus está trabalhando, irmãos, em nossas vidas, mesmo apesar do momento difícil. Mas eu sei que é mais fácil nós estarmos abertos para adorar, louvar a Deus, estar mais disposto a servir a Deus quando as coisas estão bem. Quando as coisas estão difíceis, quando nós sofremos contrariedade, quando nós nos aborrecemos, quando nós estamos muitas vezes insatisfeitos, nós começamos às vezes até a se revoltar contra o próprio Deus, por conta das circunstâncias. Mas a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, também nestes momentos. E se Deus permite que nós passemos, ou agora esteja em determinada situação, a gente precisa trabalhar algumas coisas em nossas vidas. Certamente o que Deus quer, e Ele sabe o que é. Como nós aqui já falamos em outros momentos dentro dessa matéria. E a Bíblia diz assim: o coração do homem, Provérbios 16:1, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Provérbios 16:1. Então, se é assim, irmãos, o que fazemos? Será que nós conseguimos adorá-lo com a mesma sinceridade, com o mesmo desejo, intensidade? Será que conseguimos manter a nossa fé inabalável? Será que continuamos confiando nele e declarando que ele é o nosso pastor e nada nos faltará? Que ele suprirá todas as nossas necessidades? Que ele está no controle de tudo? Confiamos de verdade que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, sejam elas boas ou ruins, que verdadeiramente elas cooperam para o nosso bem? Pensamos assim? Então fica claro de observar que a aflição tem uma relação com a adoração. Porque se é dito que para eu adorar, para nós adorar a Deus, independe das circunstâncias, não? Ou eu só vou louvar a Deus, adorar a Deus no momento bom? Pois é. A aflição é um momento bom ou ruim? Certamente reflete um momento ruim. Pois é aí mesmo, irmãos, que Deus quer que nós continuemos adorando a Ele também, independente das circunstâncias. E como diz o cantor poeta, eu louvarei ao Senhor, na alegria ou na dor, cantarei. Não é assim? Então, eu passo por aflição, você passa, nós passamos por aflições na vida. E o servir a Deus, ou estar com Deus, não nos isenta, ou nos deixa imune às aflições da vida. Eu já falei isso aqui. Mas nós entendemos que é mais fácil nós estarmos mais animados, mais proativos, quando as coisas estão bem. Quando as coisas não estão bem, aí a nossa reação, ou como nós reagimos a todas essas situações, circunstâncias, vai talvez nos fazer andar mais, avançar ou não. Em nossas vidas. De forma, irmãos, que a aflição está longe de ser um obstáculo somente. Ela pode se tornar um combustível para a adoração, levando à busca e à experiência mais profunda com Deus, como um fogo da aflição que nos purifica e nos aproxima dele. Abra sua Bíblia para o Salmo 34, apenas o versículo 1, por favor. Salmo 34, apenas o verso 1.
Salmo 34:1 diz assim: bendirei ao Senhor, como? Em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. E se você olhar para os versículos 4, os versículos 6, 8 e ainda os versículos 17 e 18, você vai ver como que um testemunho, uma experiência, de que ele disse assim: clamou esse pobre aflito, e o Senhor o livrou de todas as suas angústias. Se eu digo assim, clamou esse pobre aflito, isso quer dizer que eu estava como? Qual era a minha condição, o meu estado? De aflição. Então ele diz aí por várias vezes, clamou esse pobre aflito, e ele me livrou de todos os meus temores. Nos versículos que eu citei tem assim, temores, angústias, está aí. De forma, irmãos, que eu, você, nós não estamos sozinhos na aflição da vida, ou nas aflições que nós enfrentamos. Nós temos um Deus presente que nos ajuda e nos ampara. Amém? Nós temos um Deus presente que nos ajuda e nos ampara. Ele é fiel, como já falamos aqui, ele permanece ao nosso lado, mesmo nas dificuldades. E nós podemos então, assim como o salmista declara, nós podemos invocá-lo, nós podemos clamar por socorro, e ele ouvirá e trará o livramento e nos fará firmes nele. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todos. Eu já expliquei aqui para os irmãos que o termo muitas são as aflições, está no plural. Não é só uma. E acabou. São muitas as aflições. Está no plural isso. Mas o Senhor o livra. O particular singular. O livra, o justo, de todas. Todas vai corresponder às aflições. Mas o se referente ao justo. Então é você, cada um, que Deus livra. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Livra o justo. Eu já expliquei essa questão do ser justo, de acordo com as Escrituras. Então o Salmo 34, o salmista diz que eu louvarei o Senhor, bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Se é em todo tempo, então vai ter tempo, como está lá em Eclesiastes 3, há tempo para tudo. Então vai ter tempo de bonança, vai ter tempo de escassez, mas em todo tempo, devemos louvar ao Senhor. Irmãos, não é fácil. Se nós, mesmo estando bem, com tudo ok, nós mesmo assim nos fazemos negligentes, muitas vezes, para com Deus, as coisas de Deus. Às vezes, no momento da aflição, ou nós nos aproximamos de verdade de Deus, ou então nós vamos, talvez no conceito ali de Salomão, né, que ele disse, nem me dê riqueza, nem pobreza. Porque ele achando que rico demais iria esquecer de Deus, e pobre demais iria fazer o quê? Murmurar, reclamar, blasfemar de Deus. Mas Deus sabe equilibrar, porque Ele conhece cada um de nós. E portanto Ele trabalha em nossas vidas de acordo com a sua soberania e conhecimento de cada um de nós. Ele sabe até onde eu posso suportar. E dessa forma, irmãos, Deus não tem intenção de nos destruir. Deus tem intenção de nos salvar, de nos erguer, de nos abençoar. Ele quer o melhor de nós. Ele quer o melhor.
Então, para contextualizar isso, eu poderia usar outros textos, mas eu quero só com os irmãos agora conferir um caso bíblico, um exemplo bíblico de adoração na aflição, que é o exemplo de Josafá, lá em 2 Crônicas 20. Por isso que eu iniciei dizendo que o tema aflição na Bíblia, ele é reafirmado e é visto, trabalhado por vários autores e de várias abordagens na mensagem. E um dos aspectos que a gente pode observar é a adoração na aflição. 2 Crônicas, capítulo 20. Você abre para lá, por favor. 2 Crônicas, capítulo 20. Eu vou ler alguns versículos, não vou ler o texto todo, você certamente conhece a história, mas nós vamos ler alguns versículos aqui, que está de acordo com o assunto mais diretamente. Você já conhece a história. Josafá, ele recebe notícias de um ataque iminente dos seus inimigos. Mas ao receber a má notícia, o rei Josafá então prostra-se em adoração. Versículos 3 e 4, acompanhe comigo, por favor. Então Josafá teve medo e decidiu buscar ao Senhor. E proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para o quê? Para buscar ao Senhor. De todos Judá. É isso que a história diz, que o povo de Judá e Jerusalém o acompanhou. Acompanhou Josafá, louvando ao Senhor em alta voz, e o que resultou na vitória contra esses inimigos aqui. E a gente pode perceber, irmãos, que histórias como essas, ou como essa, mostra que a adoração a Deus pode e deve ocorrer mesmo quando as coisas ou as circunstâncias são difíceis, servindo para nós como um testemunho de fé e confiança em Deus. É uma história fantástica. Acompanhe comigo, por favor, a partir agora do verso 6. Verso 6 de 2 Crônicas 20. E disse Josafá: ó Senhor, Deus de nossos pais, não é tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Ele está aqui declarando, testemunhando acerca de Deus. Ó nosso Deus, versículo 7. Acaso não expulsaste os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, isso tudo traduz em quê, irmãos? Em aflições. Então, se todas essas coisas ruins acontecerem, nós nos apresentaremos como? Diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo. E farão o quê? Clamaremos a ti na nossa angústia, e nos ouvirás e livrará. Leia o Salmo 34, irmão. Se não é isso mesmo que acontece com o testemunho lá do salmista falando. E agora eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham à terra do Egito, mas eles se desviaram e não os destruíram. Eis que eles estão nos recompensando assim.
Então, estão vindo para nós expulsar da sua propriedade, que nos deste por herança. Ó Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Essa foi a oração de Josafá. Engrandecendo a Deus, reconhecendo Deus como Senhor soberano, a sua vontade, expressando então o conhecimento acerca de Deus, do seu poder, e o que Deus seria capaz de fazer, e o que prometeu fazer, ou seja, estava aqui, ele se valendo das promessas que Deus fez ao povo. Chegou o momento, chegou a hora. Isso serve para que eu e você, irmãos, também em momentos aflitivos, em momentos de aflições, nós também busquemos ao Senhor. Vamos buscar o Senhor, vamos clamar a Ele, vamos lembrar das suas promessas para conosco, de livramentos, pensamentos de paz e não de mal. Que Deus tenha o nosso respeito. E nessa busca por Deus aqui, irmãos, eles não cruzaram os braços. E você sabe que o texto expressa muito bem que foi exatamente a adoração, o louvor, aqui nesse caso, que lhe deu vitória. Eles venceram cantando, adorando. Amém? Não precisaram nem lutar. Mas eles entenderam que precisavam continuar adorando. E essa é a lição que fica, irmãos, para nós também nessa noite. É fácil? Não. Mas é a lição que fica para nós. Independente das circunstâncias, nós precisamos continuar servindo, adorando a Deus, mesmo apesar das aflições. Por isso que muitas vezes nós somos inconstantes, porque nós somos levados pelas circunstâncias. Ora 8, ora 80. Eu já ia fazer o contrário, né? Mas ora 8, ora 80. Aí as coisas acontecem, a gente se abate, que é normal do ser humano, nós ficamos desfalecidos, vamos nos desfalecendo, nos deixando desfalecer, mas não é isso que Deus quer. Nós precisamos aprender a lidar também com as circunstâncias adversas. Deus está esperando de nós uma reação, como nós vamos reagir. Se nós vamos ficar lamuriando, se vitimizando, e chorando, e assim mesmo. E às vezes Deus está abrindo portas, Deus está falando, Deus está mostrando saída, caminhos, e nós estamos querendo ficar para baixo, deixando o ódio, o rancor, a mágoa no coração, sabe, nos paralisar, o medo nos paralisar. E nós deixamos de adorar. Ficamos presos nos nossos sentimentos negativos, muitas vezes, por conta das ameaças, das frustrações, dos ventos contrários da vida, dos problemas que nós enfrentamos. Em algumas situações, às vezes, nós ficamos como meninos mesmo. A realidade é, irmãos, que não tem tempo fácil. Então a história mesmo mostra para nós. E é um testemunho de confiança, de fé em Deus e de pessoas que adoraram a Deus, apesar do momento aflitivo. Não foi fácil. Você vê que o texto diz que Josafá teve medo. E ter medo é normal.
O que não é normal é você se deixar paralisar pelo medo. Porque o medo, ele chega também em nossas vidas, às vezes, como algo para nos despertar. Como que numa necessidade, uma fuga. É uma defesa para nós também o medo. Porque com medo, às vezes, com medo, depende da situação, o que é que a gente faz? A gente corre. Então, naquele momento, às vezes, o melhor para você era correr mesmo. E aqui eu não estou falando, irmãos, de às vezes sermos mais do que super espiritual, e dizer eu rio na cara do perigo, e querer não, sem uma racionalidade, não. Na força do braço, não. Não é isso, não. Na sua capacidade humana somente, não. Na nossa capacidade humana, não. Agora, se Deus permite, Ele certamente está ali conosco também. De forma, irmãos, que a adoração é uma poderosa arma espiritual. Que um Deus, ou em Deus, pode mudar circunstâncias e trazer a intervenção divina. Poderia citar vários textos aqui, como por exemplo, Atos 16 e 25, que diz que Paulo e Silas estavam ali presos, foram açoitados, ameaçados, proibidos de falar o nome de Jesus. Mas eles faziam o quê? Cantavam e oravam. Poderia ter todos os motivos para não cantar, nem abrir mais a boca, porque levaram o pé. Quem aqui apanhou por causa de Jesus? Não responda, mas quem aqui já apanhou por causa de Jesus? Quem aqui foi preso por causa de Jesus? Por causa de Jesus. A gente é livre, irmãos, para servir a Deus. A adoração, irmãos, se torna um refúgio em tempos de dificuldade, onde a fé é fortalecida e a pessoa se encontra ou busca em Deus e pode encontrar paz e alegria na presença de Jesus. Pode fortalecer e trazer o alívio espiritual, emocional, em momentos de dor e sofrimento que nós precisamos. E Ele é o nosso socorro presente nas angústias. Ele é o consolo que nós precisamos. E nós podemos sim, então, enfrentar a aflição pela adoração, ou com a adoração. Olha o texto aí comigo, por favor. Depois dessa oração, vou ler o 13 agora. Todos os homens de Judá, todos os homens de Judá, estavam em pé diante de quem? Do Senhor, com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaazel, filho de Zacarias, filho de Benaí, e filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Jaaziel disse: escutem com atenção, todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assuste por causa dessa grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Quem é que luta as nossas batalhas, irmãos? Conosco, quem é? Você acredita que você não está sozinho? Eu não estou sozinho. E quando eu me refiro a isso, eu me refiro a pessoa de Deus. Os homens podem abandonar você. As pessoas podem abandonar você, mas Deus não. Deus está encorajando aqui agora, através dos profetas, pela boca do profeta, está encorajando esse povo. Está encorajando o rei Josafá. Tira esse medo do coração. Não tenham medo. Não temas. A batalha é minha. Eu luto por vocês. Amanhã vocês irão ao encontro deles.
Perceba que ao Deus dizer que a batalha é minha, não deixou o povo sem o que Deus queria que eles fizessem. Prestou atenção no texto aí? Amanhã vocês irão ao encontro deles. Fazer o quê? Se a luta não é nossa, a gente não vai nem lutar. Não está aí no texto aí? Esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles, e eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Neste encontro vocês não precisam lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhe dará, ó Judá e Jerusalém. Irmãos, em determinadas situações o que a gente precisa fazer muitas vezes é se posicionar. Em determinadas situações da vida nós precisamos nos posicionar. E nós precisamos testemunhar o que Deus faz. Nós vamos até onde Deus dizer que nós vamos. Mas nós estamos ali para testemunhar. Deus não disse assim, ó, leve espadas, lanças, escudos, se preparem para a guerra. Mas eles foram então dizendo assim, eles vêm e vocês vão. E vai chegar um determinado momento que vocês vão ver. Eles estavam ali, como Deus havia ordenado, pela palavra dos profetas. E mais uma vez, não tenha medo, nem se assuste. Estou no versículo 17, finalzinho do versículo 17. Não tenha medo, nem se assuste. Amanhã saia ao encontro deles, porque o Senhor está... Ô irmão. O Senhor está com vocês. De quem nós somos? Povo de Deus. O irmão leu aqui, agradecer ao irmão Vinícius aí pela direção do culto. Ele leu aqui hoje. Vós sois o quê? Geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Então, se Deus não cuidar de nós, quem vai cuidar? Ele é fiel, irmãos, para conosco. Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas parece, irmãos, que em momentos de aflições, nós nem nos lembramos disso, não é verdade? Parece até que nem faz sentido. Que Jesus disse, eis que eu estou convosco todos os dias. A expressão aqui, que é dito como palavra de encorajamento, e isso é o que nos faz não ter medo, é saber que Deus está conosco, do nosso lado. Se você não trouxer isso, irmão, como esperança ao seu coração, se firmar nisso, não precisa ser muita coisa, pouca coisa já nos deixa temerosos. Mas a declaração é que não tenham medo, nem se assuste, porque o Senhor estará com vocês nessa batalha. Versículo 18, afirmando o que eu falei no início, de que ele se prostrou. Então, Josafá fez o quê? Se prostrou, com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e fizeram o quê? Agora, antes dessa adoração aqui, qual foi o momento? Qual foi a circunstância? De pânico, de medo, de ameaças, porque 2 grandes exércitos estavam vindo contra ele. Ele disse, Senhor, a gente não tem força contra essas pessoas. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Irmãos, diante de muitas situações, o que a gente mais precisa fazer é continuar adorando. Estou no versículo 18, 2 Crônicas 20. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra,
E todos os judeus moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Como isso aconteceu, os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coraitas, se levantaram para louvar ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta. E isso muda as coisas, irmãos. Amém? O poder de uma igreja que adora, o poder da adoração na vida do crente, de forma sincera, diante de Deus, muda as coisas, muda as circunstâncias. É uma arma poderosa. Por isso que é importante a reunião solene, a igreja junta, unida. Eu poderia aqui trazer o aspecto da unidade da adoração, ou a unidade na adoração. Você vai ver a expressão todos, todos e todos. As coisas acontecem, irmãos. Maria Massal canta e diz: te adorar é o que sustenta-me de pé, não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Você conhece o louvor? Te adorar é o que sustenta-me de pé, eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas glória a Deus. É assim, irmãos, que a gente vive nessa fé em Cristo Jesus. Olha o cuidado de Deus então. Deus salva o seu povo. Versículo 20. Na manhã seguinte levantaram cedo e foram para o deserto de Tecó. E saíram. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestido de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército. Deveriam fazer o quê? Louvar a Deus, dizendo: dei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Era o louvor. Versículo 22, no momento em que eles começaram a adoração, né? A cantar e a dar louvores ao Senhor. A cantar e dar louvores, vírgula. O Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Sei, que vieram contra Judá, e foram derrotados. Vá para o versículo 30. Vá para o versículo 30 do capítulo 20. Assim o reino de Josafá teve o quê? Porque Deus lhe deu repouso por todos os lados. Mas nem sempre é só repouso, irmão. Nem sempre é só repouso. Você enfrenta batalha e guerra dentro da sua própria casa, com os seus. Às vezes é até um mensageiro de Satanás, como Paulo descreveu. E se Deus quiser livrar, Ele livra. Se não quiser, Ele vai dizer: a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso não quer dizer que Paulo era fraco, não. Mas a gente precisa aprender a depender de Deus e da graça de Deus. E continuar dando graças a Deus. Fica de pé, irmãos, para a gente encerrar. O louvor a Deus, irmãos, não deve ser restrito a momentos de celebrações ou momentos felizes,
mas deve ser uma expressão contínua da nossa gratidão e fé em Deus, especialmente nos momentos difíceis da vida. O louvor é uma fonte de renovação, paz e esperança, que fortalece não só o indivíduo, mas também a comunidade de fé, que se torna um ambiente de consolo mútuo por aquilo que Deus faz. Devemos adorá-lo, adorar a Deus, simplesmente pelo que Ele é, e não pelo que Ele faz. Se Deus fizer, se não fizer, Ele é Deus. Ele nos salvou, nos libertou, nos deu vida e prometeu estar conosco sempre, em todos os momentos da vida. Nos garantiu que nós somos mais do que vencedores. Isso é estar certo de que o fato de que a Bíblia declara que nós somos mais do que vencedores, não tira de nós os momentos aflitivos. Mas a vitória é certa. E nós devemos confiar, entregar tudo nas mãos de Deus, confiar nele. Devemos adorar, mesmo quando houver dor dentro do nosso peito. Mesmo quando as lágrimas escorrerem pelo rosto, devemos adorar a Deus. Mesmo quando as ameaças se levantam, quando todos os nossos recursos se esgotam, mesmo quando não houver mais saída, quando não houver mais fruto na videira, devemos adorá-lo. Devemos nos esforçar dia após dia para render-lhe graça e glória, louvor, adoração devida. Esforçar-se por adorá-lo, mesmo em meio aos desertos da vida. Mesmo quando nossas forças falham, ainda assim devemos adorá-lo. E se Deus permite, irmão, Ele sabe. A aflição, muitas vezes, quer apagar a chama da nossa adoração, como diz o cantor Anderson Freire. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. Não é assim? Da nossa adoração. Mas é te adorando que eu venço o mar da aflição. Como foi que Josafá venceu? Adorando. Diga, irmão. Josafá venceu? Adorando. Por isso que a aflição, ao observar, ela tem esse contexto também, a relação com a adoração. E nos leva a adorar. Então a nossa oração nessa noite, irmãos, é que o Senhor nos ajude a adorar sempre, mesmo quando não houver mais forças em nós, mesmo quando o mundo cai ao nosso redor, que possamos confiar no Senhor, trazer à memória somente coisas que nos trazem esperança, a compreender seus planos e o que Ele quer para nós, para nossas vidas, mesmo naqueles momentos difíceis, e acreditar que os seus planos são melhores e maiores ao nosso respeito, e que Ele nos ajude, irmãos, a adorá-lo como Ele é. E que adorar seja o nosso prazer. Que adorar seja o nosso prazer. Amém? Vamos orar. Deus eterno, santo, nós te damos graças, Senhor. Eu sei que o Senhor tem falado conosco. E o Senhor conhece cada vida, cada realidade, cada lar. As angústias, os apertos que passamos, os momentos difíceis que enfrentamos, muitas vezes, ó Deus, só. Mas o Senhor está conosco. Que os nossos corações sejam, ó Deus, corações de adoradores. Independente das circunstâncias, ó Deus, nos dá força, vitalidade para servir, para adorar, para fazer aquilo que o Senhor quer em nossas vidas. Fortalece teu povo, a tua igreja, Senhor, desperta-nos.
Não deixe que as aflições da vida nos tire a alegria de servir, de adorar o Senhor. Mas que nós possamos caminhar firmes, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, sabendo que o Senhor está conosco todos os dias, ó Deus, e que o Senhor é capaz de nos socorrer. Que o Senhor abençoe cada coração presente nessa noite. Que o Senhor esteja conosco, nos fortalecendo, nos ajudando e, sobretudo, nos fazendo entender que nós precisamos adorar também na aflição. Nós oramos assim gratos no Teu nome, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Adore o Senhor, louve o Senhor.